Sustentação oral no recurso especial 2.043.190 do Rio Grande do Sul. Falo pela recorrente Semase Empreendimentos Imobiliários Limitada. Excelentíssimo o senhor ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais ministros desta colenda terceira turma. Digníssimo servidor que tiver acesso a esta sustentação por vídeo. Aqui, embora o caso seja do ano de 2022, a questão, de certa forma, é singela. A controvérsia é saber se a extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na procuração da autora, vício de representação, em ação contestada, prescinde ou não de intimação da parte autora para regularizar tal defeito. O acórdão do Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu que sim, manteve a extinção sem resolução do mérito, sem intimação da parte para regularizar, ante a ausência de procuração firmada conjuntamente pelos sócios administradores da empresa autora. Contudo, conforme se demonstrará, este recurso especial merece ser provido porque o acórdão do Tribunal Gaúcho contraria a jurisprudência do STJ no sentido de que o juiz deve, mesmo em demandas contestadas, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, por irregularidade de representação processual, intimar a parte para que no prazo por ele estipulado regularize o instrumento. Na origem, foi proposta uma ação de resolução contratual pela empresa recorrente Semase, tendo sido assinada a procuração apenas pelo sócio majoritário, Sr. Rogério Alves, na qual ela buscava a resolução do contrato firmado com a empresa ré. Apresentada a contestação com preliminar de ilegitimidade ativa, pelo magistrado foi realizado um despacho saneador, ocasião em que ele afastou a preliminar suscitada. A demandada, não aceitando, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, estabilizando a demanda sobre o tema controvertido na preliminar, artigo 357, parágrafo 1º do CPC. O processo seguiu com sua marcha processual, tendo sido realizada a audiência de instrução, tendo sido realizada a juntada de documentos e, por fim, a apresentação de memoriais. Em sentença, para surpresa da parte autora, o magistrado reviu a posição anteriormente por ela adotada no despacho saneador e que se encontrava já estabilizada. Por se tratar de matéria de ordem pública, reconsiderou a preliminar, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos válidos, vício na representação processual. No tribunal de origem, o respeitável acórdão recorrido negou o provimento ao recurso de apelação da empresa autora, mantendo a extinção precoce, porém com fundamento no inciso 4º do 485, em razão de irregularidade na representação para postular ao juízo, ante a ausência de procuração firmada conjuntamente pelos sócios administradores. E quais foram os fundamentos do acórdão recorrido? Foram dois motivos. Ele considerou que se tratava de demanda contestada e replicada, portanto, o vício não poderia mais ser sanado. E dois, porque ele tinha por insanável o defeito processual, pois havia uma divergência entre os sócios, ou seja, um conflito societário impediria o saneamento de uma regularização processual. Esses foram os dois fundamentos apresentados pelo Tribunal do Rio Grande do Sul. Foram opostos embargos de declaração na origem, em razão da omissão quanto à surpresa processual e bem como quanto a ser insanável, vício apresentando o artigo 1074 do Código Civil, que autoriza a empresa convocar uma assembleia para que seja então deliberado sobre o interesse da empresa estar em juízo, com uma votação pelos sócios, excluindo apenas aquele sócio que tiver interesse de conflito. O Tribunal do Rio Grande do Sul, em decisão genérica, infelizmente rejeitou os embargos de declaração. Contrariado, a parte autora, ora recorrente, interpôs o presente recurso especial que foi admitido. E as razões da reforma deste acórdão do Tribunal do Rio Grande do Sul são 4. Artigo 76. A norma que determina a suspensão do processo para regularização é cogente,
não abre exceção para demandas já contestadas e replicadas ou com conflito societário. Então, o aresto fustigado contraria a norma 76 por não ter sido aberta à parte a oportunidade de regularização. Artigo 10 do Código de Processo Civil, princípio da não surpresa. Uma vez que estava estabilizada a questão preliminar, tanto em saneador quanto em embargos de declaração contra o saneador, o juiz não poderia decidir em sentido oposto ao já decidido, sem antes ouvir as partes sobre aquilo, sob pena de nulidade por decisão surpresa. E o artigo 1074 do Código Civil, parágrafo 2º, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, de que o vício seria absolutamente insanável, ele apresenta uma oportunidade de saneamento sim. O sócio majoritário, conforme o artigo do Código Civil, pode convocar uma assembleia para deliberar sobre o interesse da empresa no processo, sendo que o sócio em conflito fica impedido de votar. E por fim, e o último e mais importante das razões para a reforma do Acórdão Gaúcho é que ele está em absoluta divergência com a jurisprudência do STJ, em especial um precedente da segunda sessão recente, RESP 2.013.351, que reafirmou que o indeferimento da inicial ou a extinção do processo sem julgamento do mérito por vício reclama oportunidade de emenda, o que no caso não ocorreu. Portanto, em atenção ao princípio da primazia do mérito, postulamos o conhecimento e o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido um prazo razoável para a regularização da representação processual, em respeito ao princípio da primazia do mérito, oportunizando, então, a empresa de buscar o direito por ela pleiteado que sequer foi processado. Nestes termos, a parte recorrente pede o conhecimento e o provimento do recurso. Pela atenção, muitíssimo obrigado.